Bom dia, meu nome é Pablo e vou falar sobre a biografia de Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz nasceu em 1872 na cidade de São Paulo e morreu em 1917 na cidade do Rio de Janeiro. Foi um médico brasileiro, sanitarista, bacteriologista que foi responsável pela erradicação da peste bubônica, da febre amarela, da varíola no país. Oswaldo Cruz foi um médico e sanitarista que ficou marcado pelo combate de epidemias no país. Ele esteve por trás do desenvolvimento de um soro antipestoso, bem como do desenvolvimento de institutos que produziam soros no país. Também atuou para combater epidemias de doenças que afetavam o Rio de Janeiro no começo do século XX. Seu interesse pela microbiologia levou a montar um pequeno laboratório no porão de sua casa. Contudo, com a morte de seu pai no mesmo ano da sua formatura, impediu o aprofundamento de seus estudos por um tempo. 2 anos depois, o convite de Ésdras Salles Guerra, que se tornaria seu amigo e biógrafo, trabalhou na Policlínica Geral do Rio de Janeiro, onde era responsável pela montagem e a chefia do laboratório de análises clínicas. Em 1897, Oswaldo Cruz viajou para Paris, onde permaneceu por 2 anos estudando microbiologia, soropia e imunologia, no Instituto de Toxicologia. Em 1913, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Em 1915, por motivos de saúde, abandonou a direção do Instituto Oswaldo Cruz e mudou-se para Petrópolis. Eleito prefeito daquela cidade, traçou um vasto plano de urbanização que não pôde ser concluído. Sofrendo de crise de insuficiência renal, morreu dia 11 de fevereiro de 1917 com apenas 44 anos. Bom dia, meu nome é Danilo e vou falar sobre a revolta da vacina. Em meados de 1904, chegava a cerca de 1.800 o número de internações devido à varíola no Hospital de São Sebastião. Mesmo assim, as camadas populares elas rejeitavam a vacina, que era constituída de um líquido de pústulas de vacas doentes. Afinal, era muito esquisito a ideia de você ser vacinado com este líquido. E ainda corria o boato na época de que, se você tomasse a vacina, você ficaria com feições bovinas. No Brasil, o uso da vacina contra a varíola foi declarado obrigatório para crianças em 1837 e para adultos em 1846. Mas isso não foi muito eficaz porque a vacina contra a varíola foi produzida industrialmente no Brasil, somente no Rio, em 1884. Então, em junho de 1904, Oswaldo Cruz motivou o governo a fazer com que a vacinação contra a varíola fosse obrigatória em todo o território nacional. E com isso, apenas os indivíduos que comprovassem serem vacinados conseguiriam contrato de trabalho, matrículas em escolas, certidões de casamento, autorizações para viagens, etc. Após um intenso bate-boca no Congresso, a nova lei foi aprovada em 31 de outubro e regulamentada em 9 de novembro. Isso serviu como início de um episódio que nós conhecemos como Revolta da Vacina. O povo já estava muito oprimido. Eles não aceitavam ver suas casas serem invadidas e terem que tomar a vacina contra sua própria vontade. Isso gerou muitos revoltos na população. Após um saldo de 945 prisões, 461 deportados, 110 feridos e 30 mortes em menos de 2 semanas de conflitos, Rodrigues Alves, o atual presidente da época, se viu obrigado a desistir da vacinação obrigatória. Com isso, todo mundo saiu perdendo. Os revoltados foram punidos pelo governo e também pela varíola. Só que, mais tarde, em 1908, quando o Rio foi atingido pela mais violenta epidemia de varíola de sua história, o povo correu para ser vacinado, em um episódio avesso à revolta da vacina. Bom dia, eu sou o Miguel e eu vou falar um pouco sobre a varíola. A varíola é uma doença causada por um vírus que é transmitido pelo ar, transmitido pela saliva, transmitido pelo contato com alguma superfície contaminada, basicamente da mesma forma que o coronavírus é transmitido, certo? Os sintomas: uma pessoa que é contaminada com a varíola, de primeira mão, apresenta os mesmos sintomas que uma gripe forte. Ela apresenta febre, ela apresenta dores no corpo, dores na cabeça e essas coisas. Depois de um tempo que a pessoa é contaminada com a varíola, cerca de 1 semana mais ou menos, ela apresenta enjoo, ela apresenta vômito, ela começa a sentir dor no estômago, uma dor no estômago, certo? Depois de mais um tempo que a pessoa é contaminada com a varíola, cerca de 2 a 3 semanas depois, a pessoa apresenta bolhas na pele, primeiramente começando pela região da boca e depois vai se espalhando pelo corpo inteiro. Essas bolhas eventualmente estouram, e nas pessoas que sobrevivem
a essas bolhas estourarem, fica com a pele totalmente deformada, certo? A varíola, no século XX, matou de 300 a 500 milhões de pessoas. Mas hoje em dia a varíola já tem vacina, ela já foi erradicada. Mas você sabe como que foi criada a vacina da varíola? Foi assim, teve um boato no século XX, ali, para essa época, que as pessoas que trabalhavam ordenhando vacas não pegavam a varíola. E um médico inglês chamado Edward Jenner, ele foi averiguar essa informação, certo? Ele observou uma moça que estava ordenhando uma vaca e ele percebeu que a moça, ela pegava a varíola, só que ela pegava uma varíola bem mais fraca do que o resto da população pegava. Ele também percebeu que essa vaca também tinha a mesma varíola que ela, certo? E o que ele fez? Ele pegou essa varíola que estava na vaca e aplicou numa criança saudável. Essa criança apresentou os mesmos sintomas que uma varíola normal. Apresentou dor de cabeça, apresentou vômito, ficou com bolhas na pele, mas depois de um tempo a criança ficou bem. Ela ficou bem e depois esse cientista expôs essa criança à varíola real, a varíola que estava matando todo mundo. E essa criança não pegou, certo? Depois disso, ele pegou mais 5 crianças e fez a mesma coisa. Uma dessas crianças, inclusive, era seu filho. E aconteceu a mesma coisa. Nenhum deles pegou e foi assim que surgiu a vacina da varíola. Bom dia, eu sou o Marcos e hoje vou falar sobre a peste bubônica. Peste bubônica, ou peste negra, é um dos 3 tipos de peste causada pela bactéria Yersinia pestis. Em até 7 dias após a exposição à bactéria, começam a manifestar sintomas semelhantes aos da gripe, incluindo febre, dores de cabeça e vômitos. Os gânglios linfáticos mais próximos do local onde a bactéria penetra na pele podem encontrar-se inchados e dolorosos. Em alguns casos, os gânglios inflamados podem abrir-se. Os 3 tipos de peste são classificados em função de via de infecção: peste bubônica, peste septicêmica e peste pneumônica. A peste bubônica é transmitida principalmente por pulgas entre animais de pequeno porte. Pode também ser resultado da exposição aos fluidos corporais de um animal infectado com a peste. Na forma bubônica da peste, as bactérias penetram na pele pela mordedura da pulga e deslocam-se pelos vasos linfáticos até um gânglio linfático, fazendo com que inflame. O diagnóstico é confirmado com a detecção de bactérias no sangue, no escarro ou no líquido dos gânglios linfáticos. A prevenção consiste em medidas de saúde pública, como não manusear carcaças de animais em regiões onde a peste é comum. As vacinas não têm demonstrado muita utilidade na prevenção da doença. Estão disponíveis vários antibióticos eficazes para o tratamento da peste bubônica, como a streptomicina, gentamicina e doxiciclina. Sem tratamento, a doença causa até 30% a 90% de morte das pessoas infectadas. Nos casos em que ocorre, a morte geralmente só se dá no prazo de 10 dias. Com tratamento adequado, o risco de morte é de 10%. Em todo o mundo são documentados cerca de 650 casos por ano, que resultam em cerca de 120 mortes. Em todo o mundo são documentados cerca de 650 casos por ano, que resultam em cerca de 120 mortes. No século XXI, a doença é muito mais comum na África. A primeira grande pandemia da peste bubônica foi a praga de Justiniano, que se estima ter matado de 25 a 50 milhões de pessoas no século VI. Acredita-se que a peste bubônica tenha sido a causa da peste negra, que assolou a Europa, Ásia e África no século XIV. Estima-se que a peste negra tenha resultado na morte de cerca de 50 milhões de pessoas, entre as quais um número correspondente a 25 a 60% da população europeia na época. Uma vez que a peste matou grande parte da força de trabalho, a procura de mão de obra fez subir os salários. Alguns historiadores consideram este evento um momento de viragem do desenvolvimento econômico europeu. A terceira e última grande pandemia da peste surgiu no século XIX e matou mais de 12 milhões de pessoas na Índia e na China. O termo bubônica deriva de palavra grega bubos, que significa virilha. O termo bubão é usado para se referir aos gânglios linfáticos inchados. Bom dia, eu sou o Marcos. Hoje eu vou falar um pouco sobre a febre amarela. A febre amarela é uma doença infecciosa grave, causada por vírus e transmitida por vetores. Geralmente, quem contrai este vírus não chega a apresentar sintomas ou mesmo são fracos. A primeira manifestação da doença são repentinas: febre alta, calafrios, cansaço, dor de cabeça, dor musculares, náuseas, vômitos por cerca de 3 dias. A forma mais grave da doença é rara, costuma aparecer após um breve período de bem-estar, até 2 dias, quando podem ocorrer insuficiências hepáticas, renal, icterícia,
olhos e peles amarelados, manifestações hemorrágicas e cansaço intenso. A maioria dos infectados se recupera bem e adquire imunizante permanente contra a febre amarela. O movimento anti-vacina prega que essa forma de imunização não é eficaz. Começou a crescer mais significativamente na década de 90, quando um médico britânico publicou um estudo afirmando que havia alguma relação entre vacina e desenvolvimento do autismo. Por mais que já tenha sido desmentido e comprovado por estudos que foi uma fraude esquematizada pelo médico, pessoas ainda acreditam e desde então o movimento ganhou muita visibilidade até hoje. Os pais adeptos ao movimento, que se recusam a vacinar suas crianças, não estão tomando apenas uma decisão individual, pois acabam afetando todos que estão à sua volta. Em tempos de redes sociais, fica mais difícil separar o que é real do que é inventado. Por isso, infelizmente, muitos boatos e mentiras são espalhados pela internet, e algumas pessoas começam a acreditar e a repassá-las para frente, gerando assim um círculo vicioso. Com as vacinas isso não é diferente, pois existem várias fake news circulando por aí, e cabe a nós checarmos em veículos de comunicação confiáveis se são verdadeiras e, além disso, devemos consultar médicos, cientistas e especialistas. Agora eu irei citar alguns exemplos de fake news sobre as vacinas. Vacina contra a gripe provoca doença. O imunizante da gripe é feito pelo vírus inativo e tem zero chance da pessoa adquirir a doença. Mas a pessoa pode contrair a gripe antes mesmo da vacina fazer efeito, pois existe um intervalo de 14 dias entre a data que você recebeu o vírus até ele fazer efeito. É melhor ser imunizado pela doença do que pela vacina. Os efeitos de adquirir a doença sem a aplicação da vacina e gerar piores danos, piores consequências, são bem maiores que os efeitos colaterais da vacina. A chance de uma doença evoluir e levar a internações hospitalares e gerar sequelas é reduzida pela vacina. Grávidas não devem se vacinar. Elas devem se vacinar sim. Há várias vacinas que são liberadas e recomendadas durante a gestação. Não fazem bem apenas para a mãe, mas para o bebê também. Alguns exemplos de vacinas são gripe, hepatite B e tétano. Esse ano, com a publicação e a campanha de vacinação, o presidente havia dito que quem tomasse a vacina se transformaria em jacaré, super-herói, homens que começassem a tomar a vacina teriam a voz afinada. Mas, por mais que tenha sido levado na brincadeira em grandes filas, a gente foi possível ver que as pessoas se fantasiaram de jacaré, houve grande parte de republicação de fake news que foram levadas a sério. Grande parte da população, em alguns anos, deixaram de se vacinar, até mesmo falaram que seriam contra. Então, fico alerta que as pessoas pesquisem mais sobre as vacinas, se informem mais sobre o calendário de vacinação e não simplesmente absorvam uma única fala que talvez não tenha tanta relevância. Houve uma fake news durante a aplicação da vacina da BCG, dizendo que se ela não deixasse marca, não imunizaria. Mas não é verdade. A marca não significa imunização, e quando não deixa, não precisa fazer uma reaplicação dessa vacina. Pessoas com imunidade baixa podem se vacinar? A resposta é sim, existem apenas algumas restrições para isso, como por exemplo portadores de HIV e pessoas que estão em tratamento quimioterapêutico, onde essas pessoas não podem tomar vacinas quando o vírus está ativo e apenas enfraquecido. As vacinas que só podem ser aplicadas são aquelas onde o vírus está inativo ou é feito com uma bactéria ou um fungo. Algumas vacinas precisam de reforço para serem totalmente eficazes, e muitas pessoas têm dúvida e acham que se a vacina precisa de mais de uma dose ou reforço, ela não é eficaz, mas não é bem assim que funciona. Segundo a OMS, aquelas vacinas que precisam de reforço é porque o corpo precisa continuar produzindo anticorpos ou então serem reativados, para assim prosseguir com a proteção imunológica da pessoa. Algumas delas não precisam desse reforço, pois em sua formulação há componentes que protegem por toda a vida. E aquelas que precisam de mais de uma dose é porque também em sua formulação há componentes que interrompem a produção de anticorpos em um certo período de tempo. O presidente Jair Bolsonaro publicou um decreto no dia 27 de 10 de 2020,
que pede estudos para avaliar a possibilidade de parceria entre o setor privado e as unidades básicas de saúde, as UBSs, do Sistema Único de Saúde, sendo assim o início do termo privatização do SUS. A sociedade em si deveria ser contra a privatização pelo fato que você exclui quase 220 milhões de pessoas que dependem exclusivamente do acesso gratuito à saúde. Por mais que as pessoas tenham acesso também a um setor privado de qualidade máxima, primeira classe, é quase 20% da população, enquanto 80% ainda assim necessita da utilização do SUS. Por mais que as pessoas tendem a achar que o SUS é só para aqueles que não possuem condições, a gente utiliza o SUS todos os dias. A gente utiliza numa vigilância sanitária, numa revisão de alimentos, numa campanha de vacinas, em tratamentos contra doenças, prevenções de tantos outros tipos de vírus, doenças e coisas do gênero. A gente tem o transplante de órgãos que desfruta do SUS para grande parte. A gente tem o SAMU, que é o transporte, para socorro de pessoas e coisas do gênero. Ressaltando que o sistema de saúde ele não foi feito para gerar lucro e, sendo assim, ele não deve ser privatizado. É um direito exclusivo de todos diante os que as leis dizem. Artigo 196. A saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Sendo assim, todos devem e merecem direito à saúde gratuita. Artigo 199. Assistência à saúde livre à iniciativa privada. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público e convênio, tendo preferência em entidades filantrópicas e a sem fins lucrativos. Sendo assim, as redes privadas são basicamente detalhes. Defender o SUS, defender a saúde, significa defender a vida e essa é a nossa obrigação. Artigo 1900 aonde, parceira? 696, cara. Para de tremer, inferno. De confiança. Veículo de comunicação. Volta. Falei errado porque era risco de doença e não saúde da doença. Saúde da doença? Foi desmentido várias vezes. Mano, tá bom. Não ficam produzindo durante todo... De saúde. Eu vou gravar rápido, né? Desculpe. Soltou, pera. Sessão. Ô, desgraça! Parabéns, gente. Vacina. De última classe. Não é de última classe, de primeira. Eu tô falando dos ricos ou tô falando dos pobres? Ai, desgraça. Para aí, Miguel, que eu tô ficando bravo. E África no século XIV. Você tá te gravando já? Beleza. Do Sistema Único de Saúde. Reforço é porque... Meu, eu tô rindo mesmo. Sessão 2. Acabou. O final tem cor. Mais significativo. São da gata! O presidente... Tá vendo que não é fácil? Na aplicação da vacina na BC, houve uma O SUS, e eu errei. E o Miguel tá dando muita risada. Antes da vacina ser feita. da vacina feita. Sim, ter morto. Ter morto. Uma fake news que dizia que se a vacina... Ô, Camila! Por isso, infelizmente, muitos...